Mas a primeira coisa que eu vou colocar aqui é: se ouve muito falar hoje de ETs de forma sensacionalistas, ou, na verdade é um assunto que nos chama atenção. Saber de um ser de outros planetas, eles estão aqui e estão com a gente. Existem ETs ruins, né? Partindo do princípio que os ETs que têm ruins aqui são os próprios encarnados no planeta, que somos nós, e não deixamos de ser extraterrestres e muitas vezes fazemos maldade. Mas ETs que rondam diretamente como mentores os planos astrais, eles não têm ruins. Pode existir sim, é isso que a gente fala. Existem espíritos que migram para esse planeta. São muitos. Todos que esses migram para cá são alienígenas. Todos. Alguns estão na sua primeira encarnação, com o mesmo padrão ou próximo do padrão de consciência do ser humano. Vou contar um exemplo para você de uma experiência que para mim aconteceu mais ou menos 1 ano e pouco, que foi uma das experiências mais fortes e demonstra como um paradigma pode ser alterado tão rápido em uma só experiência. Eu saí do corpo sem nenhuma pretensão de ver nada. Essa experiência é bem marcante para mim. Eu fui voando por um lugar, fui voando, até que eu passei numa frente de uma praça e vi um hospital meio que de mármore, assim, que eu não sei que cidade é aquela, eu acho que é São Paulo, tá? Eu não sei que cidade é aquela, eu sei que eu fui parar nesse lugar. Aí tinha aquele negócio de mármore, eu entrei, tinha uma recepção, uma porta de vidro grande, eu passei por dentro dela, e tinha uma pessoa nessa hora que estava esperando o elevador, eu me aproximei dessa aeromoça, me aproximei dela, ela entrou no elevador, entrei junto, e ela não me via, ela estava no corpo, e o que é muito raro. Normalmente eu não consigo ver os corpos, depende da frequência que você está, mas nesse dia especificamente, talvez, sei lá, eu não só flutuava, quer dizer, estava na frequência boa, interna, né, com um certo controle energético, como estava vendo as pessoas. É meio raro, porque a gente tem dimensões, né? Você vê se está numa dimensão mais alta, você não tem acesso visual aos corpos físicos. E quando eu subia, só uma informação à parte, essa mulher que estava no elevador, ela estava olhando para frente, séria, só que espiritualmente eu via a situação dela. Então eu via o rosto astral dela em prantos, apesar de fisicamente ela estar aparentemente centrada, como nós ficamos aqui tentando guardar ou segurar informações. Tá? E essa mulher, eu li a mente dela rapidamente naquela subida de elevador, que deve ter sido 3 andares no máximo. O prédio não era grande. Era um prédio, mas enfim. E eu rapidamente li a mente dela, onde o noivo havia deixado ela precisava trabalhar ainda assim, e ela trabalhava desolada. Ela tinha terminado uma relação e aquilo tinha feito ela ficar muito mal. Aí eu saí nisso, eu entrei numa UTI. Nessa UTI na frente tinha um pessoal do SAMU, que estava aguardando informações sobre pacientes que eles tinham levados ali. Espiritual, não era SAMU físico, não. Eram pessoas que trabalhavam junto aos médicos do SAMU, espirituais. E eu fiquei ali, esse contato com o extraterrestre foi impressionante, velho. Essa experiência, meu Deus, ela mudou mudou não, ela me fez questionar. Eu estava na entrada ali, né? Aí nisso me chamou a atenção uma menina que estava deitada numa cama, a mãe dela também ali fora do corpo com ela. A mãe estava fora do corpo, estava o corpo da mãe perto, deitado no lugarzinho acompanhando a filha na UTI, tá? E a mãe fora do corpo, e aí eu cheguei próximo, eu não sei porquê, a gente sente algumas coisas assim no astral. Quando eu cheguei próximo do corpo dela, eu percebi que a menina não estava dentro do corpo, que ela estava fora. Aí tinha um cobertorzinho, ela estava cobertinha. Quando eu levantei assim para olhar a menina, tinha um negócio branco brilhando, e umas peles, cara, era branca, toda branca, brilhava, e parecia tinha umas escamas, velho, alguma coisa que eu nunca tinha visto aqui, não era escama, eram as coisas de metal, ou algumas coisas energéticas que não era igual a nossa pele, era como se fossem umas coisinhas por cima da outra, por isso que eu achei que para mim aquilo é escama. Eu dei um pulo para trás, muito forte, assustado com aquela situação que eu vi ali. E nesse pulo, eu pensei, nossa, essa menina tá doente. A primeira coisa que eu pensei que ela tava tão doente que tava com escama, né? Tá. Aí a mãe dela veio falar comigo, que tava falando comigo, né? A mãe dela sabia da situação espiritualmente, mas não entendia fisicamente, ela não tinha essa informação no corpo. Enfim, era uma extraterrestre encarnada e estava com não adaptação ao corpo físico. Eu li a mensagem rapidamente ao corpo físico, então o corpo físico dela não aceitava ainda a situação do corpo em que ela não tinha adaptação ao corpo astral,
A menina não se adaptou ao corpo astral, ao espírito que estava ali, estava encarnada que não se adaptava ao corpo físico também. Então o corpo físico ficou doente por não adaptação ao sistema completo. Aí aquilo para mim, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. E a mãe estava pedindo ajuda financeira. Tá? A mãe pediu muita ajuda para mim, não sabia como é que ia fazer, que a menina estava doente, ela tinha gasto tudo que tinha já e não sabia como é que ia pagar ali e tal. Uma UTI no Brasil, como nós sabemos, chega a custar R$ 20 mil por dia. Né? Aí eu me afastei de novo, porque estava uma movimentação muito forte, eu fui para perto do pessoal do SAMU novamente. Aí o pessoal estava ali, então eu comecei a conversar com eles, porque vocês trabalham com cara do SAMU, eu estou fora do corpo e tal. Aí nisso eu comecei a verificar um médico rodando a região, e eu percebi que a perna do médico, o médico, ele estava com um capu branco, todo de branco, e parecia um Sith do Brendo, um jedaico, todo fechado, não vi o rosto dele. Só que eu olhei para a perna do médico, que estava de branco também, e vi o osso da perna dele para fora, velho. E ele assim, não é que ele mancava, ele flutuava, mas a perna toda para fora, a perna machucada, velho, é como se ele mancasse assim. Aí ele passou de novo para cá, quando ele passou, ele olhou assim para mim, olhou de novo e me chamou. Ele falou: "Você quer perguntar alguma coisa para mim?" Ele leu minha mente. Eu falei: desculpa, eu tô fora do corpo, mas eu preciso perguntar isso para você. Como é que você é médico, tá tratando pessoas doentes aqui, tá com essa perna desse jeito? Aí ele falou: é que eu sou extraterrestre, velho. Ele falou: que susto, que a sensação. Eu sou extraterrestre e não me adaptei ainda a esse corpo. Eu estou usando um corpo astral do tipo 4, 6, ele falou um código lá, que foi o que mais se adaptava ao lugar que eu vim. Eu estou aqui trabalhando e tratando espíritos na mesma situação, que ainda não sabe o caso daquela menina. Ele falou: eu estou com o rosto coberto, porque se eu mostrar meu rosto aqui, as pessoas saem correndo, porque está em carne viva aqui, fica tudo flutuando, meio osso, meio assim. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar até então, foi quando eu fui pesquisar, uma não adaptação ao sistema da encarnação. Então perceba que nós, ao estarmos encarnados aqui, pelo menos aparentemente, pelo menos não sei qual é a raça de todos nós aqui, de onde viemos, significa que de alguma forma nós já estamos há algum tempo no planeta Terra. Pelo menos naquela experiência, mas pode ser que seja específica a raça que tenha dificuldade. Então eu cheguei à conclusão, naquela experiência, que a quantidade de espíritos extraterrestres encarnados são incríveis.